Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou professor de Biologia do Cell International School e eu vim aqui conversar com vocês sobre dicas para o Enem 2017, prova de Ciências de Natureza, mais especificamente a Biologia, que é a minha área. Bom, nesse momento eu vim aqui conversar com vocês sobre dicas referentes ao assunto ecologia, meio ambiente, que é um assunto que o Enem já vem tratando há muito tempo, já foi o assunto principal do Enem, ainda é, com menos questões, o Enem vem abrindo mais para outros assuntos, mas meio ambiente ainda é um assunto importante. Bom, o que focar no seu estudo em relação a meio ambiente? Níveis tróficos na comunidade, saber reconhecer produtores, consumidores, decompositores como níveis que formam uma cadeia alimentar e uma teia alimentar. Reconhecer a cadeia alimentar como sendo uma parte que compõe a teia alimentar e principalmente o comportamento da matéria e da energia, o fluxo da matéria e da energia ao longo dessas estruturas. Fazer um contraponto com a parte de magnificação trófica ou bioacumulação ao longo de uma cadeia alimentar. Faça esse contraponto que é importante, tá? Um outro assunto importante, ciclos biogeoquímicos, que você deve estudar integrado com a química. Nos ciclos biogeoquímicos, nós temos os ciclos do carbono, oxigênio, nitrogênio e água. Que como os fenômenos biológicos integram esses ciclos, né? Como que os micro-organismos ou os seres vivos, de uma forma geral, integram-se aos ciclos desses compostos. Além disso, a química vai colaborar também mostrando as reações químicas, os fenômenos químicos que integram esses ciclos. Faça um estudo integrado, biologia química, ciclos biogeoquímicos do ponto de vista biológico e químico, você vai compreender muito bem todos esses processos relativos a esses quatro compostos, repito, carbono, água, oxigênio e nitrogênio. Próximo assunto, você vai pegar agora e vai estudar junto com a geografia. Primeiro, os grandes biomas, principalmente os biomas brasileiros, a sua localização, características climáticas, a geografia faz isso muito bem, e no nosso caso, as principais adaptações animais e vegetais a essas regiões. Esse estudo integrado é importante porque você vai entender como que essas adaptações de animais e vegetais se integram às condições climáticas de cada bioma. Isso aí é importante, por isso o estudo integrado vai ajudar muito. Também junto com a geografia nós temos a parte dinâmica de populações. Conceitos como potencial biótico, resistência do meio são importantes, os atributos da população e como que tudo isso junto controla o tamanho de uma população. Podemos falar também de controle biológico, a partir desse estudo você vai poder entender o que é o controle biológico, para que ele serve e você poderá aplicar esse conceito caso caia uma questão contando alguma história de alguma epidemia, do crescimento exagerado de uma praga na natureza, como é que esses mecanismos relativos aos atributos da população, a resistência do meio podem colaborar para reduzir, por exemplo, a ação de uma praga no ambiente. Um dos assuntos queridos do Enem, e também relacionados com a geografia e também com a química, são os desequilíbrios ecológicos. Então, intensificação do efeito estufa, redução da camada de ozônio, eutrofização, inversão térmica, maré vermelha, maré negra, são assuntos importantes no sentido de que o que causa, que efeitos produzem e como podemos reduzir o impacto desses problemas no meio ambiente, se possível até acabar com eles. E aí é o estudo integrado de biologia, geografia e química. As três ciências trabalham esses temas, cada uma sob uma ótica diferente, mas se você integrar esse estudo, vai ter uma compreensão muito melhor sobre esses fenômenos. A sucessão ecológica é também um assunto importante. O conceito de sucessão ecológica, os tipos de sucessão, a sucessão primária, sucessão secundária, os estágios do processo sucessório, né? O estágio excesso pioneiro, o estágio serial, o estágio clímax, né? O que acontece ao longo desses estágios, por exemplo, com o número de espécies que habitam aquela região, a estrutura da teia alimentar, a quantidade de nichos ecológicos, a produtividade líquida dessa região, o que vai acontecer com esses fatores ao longo do processo de sucessão. E o estudo do ecótono, o que é um ecótono, como se caracteriza o ecótono fechando a sucessão ecológica. Eu tenho certeza, se você focar o estudo priorizando principalmente muito mais a função, o mecanismo do que a estrutura, você fará muito bem as questões relativas ao tema ecologia no Enem. Agora o assunto é evolução. E o primeiro assunto, teorias evolutivas. Lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Primeira coisa, os princípios de cada teoria, né? Qual o principal objetivo do lamarquismo? O que ele enfoca, né? Qual o princípio da teoria lamarquista? Qual o princípio da teoria darwinista? E quais são os princípios, tem mais de um, da teoria neodarwinista?
A partir daí, se você domina os princípios de cada teoria dessa, saber aplicá-los, saber reconhecê-los dentro de determinados conceitos e saber aplicá-los a esses conceitos. Isso é muito importante, tenha isso em mente. São teorias bem diferentes, tá? Principalmente o darwinismo e o neodarwinismo, eles têm um ponto em comum muito forte, que é a questão da seleção natural, mas há uma diferença marcante, né? O neodarwinismo aborda os mecanismos produtores de variabilidade genética, como, por exemplo, a mutação, que é o mais importante desses mecanismos, e essa ideia não está contida no darwinismo. Cuidado com isso, percebam o que está sendo perguntado, tá? Para você não cair numa armadilha como essa. O lamarckismo tem um enfoque diferente, tem um outro princípio, se você dominar, mais facilmente você responderá uma questão relativa a esse tema. Especiação é outro assunto importante em evolução. O que é especiação, né? O conceito de especiação, a especiação simpátrica, a especiação alopátrica e possivelmente até a parapátrica e a peripátrica ainda não foram cobradas no Enem, mas se acontecer é bom que você tenha o conceito desses 4 tipos de especiação em mente. Durante o processo de especiação, nós temos etapas, né? Quais são essas etapas? Você deve ter em mente quais são e como se caracterizam essas etapas, até a chegada de isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo como final do processo de especiação, o que é o isolamento pré-zigótico, pós-zigótico e os tipos de isolamento. Ainda sobre especiação, lembrando da ação da seleção natural e da mutação no processo de variabilidade, que vai produzindo variabilidade em grupos que estão isolados a ponto de formar raças e posteriormente até formar espécies diferentes. Num outro momento, as evidências do processo evolutivo, e aí a gente tem a anatomia comparada, que nos traz os conceitos de órgãos homólogos, órgãos análogos e as suas relações com os fenômenos de irradiação adaptativa e convergência adaptativa. Não apenas ter o domínio do conceito desses órgãos, mas relacionar esses órgãos aos fenômenos de irradiação e convergência como fenômenos evolutivos. E, por fim, a parte genética de populações, que é importante, o equilíbrio de Hardt-Weinberg, o equilíbrio populacional, o que é uma população em equilíbrio, e, a partir daí, saber calcular, lembrar daquelas fórmulas de frequência gênica e frequência genotípica, e saber calcular a frequência de genes e genótipos em populações que estão em equilíbrio. A evolução parece, né, ser um estudo muito pequeno, mas não é não. Falando dessa forma, parece que o volume de assunto para estudar é compacto, é pequeno, mas tem bastante coisa para ler, principalmente retorno à parte de teorias evolutivas. Essa parte é bastante importante. Bons estudos para você.